Olá pessoal, bom dia a todos. Quero fazer aqui uma pequena reflexão aqui com vocês sobre os 4 templos, que tem tudo a ver com nossos tempos, mas são os 4 templos de Israel, né? Então foram 4 períodos e terão 4 templos de adoração a Deus, que vai terminar no fim desse sistema. Quando acabar, então acabarão-se os templos, e na Nova Jerusalém não vai haver templo, porque o templo lá é o próprio Senhor Jesus. Tivemos o primeiro templo de adoração, o Templo de Salomão, que tinha como praxe a presença do Senhor. 1 Reis, capítulo 5, de 1 Reis, vai até o capítulo 8. A época da monarquia duraram 374 anos, da construção do primeiro templo e a destruição do primeiro. Então, esse templo foi destruído depois de 374 anos. Depois tivemos o segundo templo, que é o templo de Zorobabel e Herodes. Lembra do templo de Herodes? Então, tinha como praxe a presença da águia romana. E Esdras, capítulo 3, Esdras 3, que vai do capítulo 7 até o Esdras 3, versículo 7, até capítulo 6, versículo 18 de Esdras. Está em Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2, Marcos 13, e versículo 1 e 2, e Lucas 21, capítulos 21, versículos 5 e 6. Segundo templo que tivemos é o templo de Zorobabel, o templo da época de Jesus, quando ele teve ali várias vezes ensinando e falando da sua missão, né? Na época que não tinha ainda fundado a igreja, mas ali da sua missão, porque ele estava chegando, porque ele estava aqui, porque ele havia nascido. É o templo de Zorobabel e Herodes, aquele templo que estava sendo usado. Inclusive que foi destruído, né? Depois, nos anos 70, depois de Cristo, foi destruído esse templo em cumprimento à profecia que diz que não haverá aqui pedra sobre pedra que seja derribada. E o terceiro templo, o Domo da Rocha. Né? Domo da Rocha. O Domo da Rocha domina o lugar da diáspora judaica na era da igreja. Mas, voltando um pouquinho para o templo de Zorobabel, durou 586 anos. E a construção do segundo templo foi na época de Zorobabel. A ampliação do segundo templo foi feita por Herodes. A reformulação, né, do templo. E o Domo da Rocha, que ocupa hoje o lugar, né, da época da diáspora, né, judaica, inclusão dos gentios, né, também na era da igreja, quando os gentios, os pagãos, eles foram incluídos junto com os judeus, mediante o batismo. E essa é a era da igreja, o templo espiritual de Cristo. Atos 2, Efésios 2, são os 2 capítulos que falam sobre isso. O segundo templo foi destruído, né? Será destruído, e erguerá o terceiro templo, o templo da tribulação, que será profanado pelo anticristo. O abominável da desolação. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, e Apocalipse 11, versículo 1 e 2. Durará 7 anos, o templo será profanado pelo anticristo, né? Daniel capítulo 9, verso 26 e 27, 11 e 31 de Daniel, 12 e 31 de Daniel ainda, Mateus capítulo 12, verso 14, 24 ao 15. Esse é o templo da tribulação. Quando a igreja for arrebatada, que o anticristo vai assumir o controle
e os 3 primeiros anos e meio, 3 anos e meio vai ser uma maravilha, todos os problemas do mundo serão resolvidos, inclusive a liberdade religiosa, nos 3 anos e meio. Esse é o tempo da tribulação. Todos vão achar que está a mil maravilha, que foi resolvido o problema, que o problema seriam os crentes mesmo que sumiram da terra. Só que no final ele vai quebrar o concerto com Israel, vai mostrar sua verdadeira face. E a Bíblia diz que será um tempo tenebroso para todos os habitantes da terra. E o templo milenar, né, o final, o último templo, quarto templo, que é o memorial do Messias, a presença da glória do Senhor no templo milenar. Ezequiel 40, versículo 1, 43 e 27, Isaías 2 e 2 e 3, Isaías 56, verso 7. Durará 1000 anos esse templo, é o templo da era messiânica. Isaías capítulo 2, verso 2 ao 4, você pode conferir lá. Isaías capítulo 11, versículo 29, Isaías 6, aliás, Salmo 6, verso 2, Daniel 7, 13 e 14, Jeremias 23 e 4, Zacarias 24, 9 ao 21, São Mateus 19 e 28, Atos 1, 6 e 7, Atos 3, 18 ao 24, Romanos 8, 18 ao 22 e Hebreus 2, 10, Apocalipse 11, 5 e 20. Construção do quarto templo pelo Messias. Então, esse é o tempo do milênio, quando o reino de Davi funcionará totalmente na terra, como prometido por Deus, que nunca faltaria herdeiro no trono de Davi. Então, Jesus Cristo assumirá, né, esse trono e governará por 1000 anos, e aí sim será uma maravilha no planeta. O Senhor Jesus, ele governará por 1000 anos. Todo será abençoado, todos serão abençoados mediante esse governo do Messias. Então são os 4 templos de Israel. Esses templos têm suas histórias na Bíblia. Se você quiser, você pode confirmar e conferir o que estamos dizendo aqui mediante os versículos citados. Amém? Deus abençoe. Até os próximos vídeos.